Paz de Deus, irmãos e irmãs, ótimo dia a todos. Eu queria fazer um vídeo, vou tentar ser bem breve, sempre com aquele discurso de tentar fazer um vídeo mais curto. Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de tudo, curte, compartilha. Talvez essa mensagem não seja para você, mas talvez alguém, quando você compartilhar, será atingido por ela. E quando a gente fala ela, essa mensagem vem da Bíblia. A Bíblia é um livro fascinante. Quando você lê um versículo, a cada momento da sua vida ele se encaixa. A cada momento da sua vida ele traz uma explicação. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre Deuteronômio, que é o discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conduzia o povo, você conhece a história, conduzia o povo que estava sendo liberto ao deserto, e ali ele seguia as instruções de Deus. E nós sempre fazemos essa comparação porque nós temos os nossos sonhos, os sonhos que Deus colocou nos nossos corações, não as nossas vontades. As vontades são aquelas que já aparecem e desaparecem. Mas existe um sonho no teu coração, aquele que não apaga nunca. Mesmo que você desviou o olhar, mesmo que você entendeu que você, não, já foi, eu não vou ser músico, já foi, eu não vou ser empresário, não, já foi, eu não vou ter uma família, não, já foi, era o meu sonho, eu só deixei ele de lado, mas no coração ele não morreu. Eu acredito sinceramente que esse é o sonho que Deus colocou no teu coração. O problema é que a gente não consegue entender o caminho do deserto. E quando se trata, alguns têm sonhos tão grandes, quando se trata de alguns sonhos, eu às vezes acredito que esses sonhos fazem parte de uma geração, de uma família, que talvez o que você esteja passando hoje seja a construção de uma base. Talvez eu estou dizendo, cada caso é um caso, mas a construção de uma base para que o seu filho, sua filha, prossiga, seja impactado de uma outra forma, mas com um peso satisfatório do mesmo tanto do teu sonho. Quando eu falo de uma outra forma, é que talvez, por exemplo, você sonhava em ter um mercado. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de ser empresário, entre outros sonhos. Você sonhava em ter um mercado, mas o teu filho, tua filha chegou ao patamar e foi lá e é dono de uma escola. Então, quando a gente vê essa história do deserto, nós vemos pessoas com vontade de ser libertas, com sonhos de ser libertas, foram libertadas e atravessaram o deserto, mas os filhos delas entraram na terra prometida. Então, você tem uma terra prometida dentro do teu coração. Eu queria te chamar a atenção agora para você que tem uma terra prometida no teu coração. E eu gostaria de levar uma palavra de Deus para você. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Mas nós entendermos a Bíblia, entendermos a vontade de Deus, também significa que nós podemos nos liderarmos. Eu lembrar você, você me lembrar. Ninguém na trincheira, na guerra, irmão, fica consciente. Todos nós abraçamos o fuzil e trememos de medo. Por mais, não importa o treinamento que você tenha tido na vida, na guerra, você vai provar do medo real, não do treinamento. E na guerra da vida não é diferente. Quando você monta o teu negócio, você vai provar dos desafios reais, não das teorias que você já ouvia. É difícil, montar um negócio é difícil. Quando você tem a vontade de ser músico e você entra para a escola de música, você questiona até o seu dom? Não, eu acho que eu não nasci para isso não, cara, eu estava enganado. E assim é. Todos aqueles que entraram no deserto em caminho à terra prometida que está no teu coração, vão se questionar, vão se sentir tão fraco. Tem até um videozinho famoso na internet, que eu vou fazer uma comparação aqui para você entender mesmo com clareza, e logo depois vou trazer aqui com a Bíblia, que é o livro do Stallone, o filme do Stallone, que tem aquele videozinho que solta na internet, que é uma frase ele falando: a vida é dura e cruel e não importa o quão você é forte, ela vai te colocar de joelhos e vai te deixar lá se você não fizer nada. E olha só que interessante. Quando o povo sai no deserto, eles se deparam com um caminho
com o processo que tem até chegar aos sonhos. E eles chegam a questionar a Deus. E a questionar mesmo os próprios sonhos. Você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus não sabia que você ia chorar? Você acha que Deus não sabia que você ia tremer? Era só você que não sabia? Ou melhor, você até sabia, mas agora você está provando. É bem diferente, irmão. É bem diferente. E eu quero te lembrar de uma coisa, porque eu mesmo acordei hoje e falei, vou estudar um pouco a Bíblia, vou orar, porque eu não senti a minha fé acabando, mas eu senti a minha vontade de orar se neutralizando. Talvez com um sentimento, se eu fosse colocar agora para você aqui, talvez com um sentimento de, eu não vou orar mais por isso. Talvez eu estava enganado. Talvez esse sonho não vai ser meu. Eu gostaria de chamar a atenção para Deuteronômio, capítulo 1. Eu vou começar do 9, vou pular aqui alguns versículos. Quero te entregar essa mensagem. Fica aqui mais um pouquinho. Não é uma coisa bonita. Não é. É uma instrução de Deus. É uma instrução de Deus. Eu quero te lembrar que você está no caminho certo. Você só está assustado porque você está no meio do processo. Eis que a terra, começando no versículo 8, eis que está a terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Você já alinhou o teu sonho com os sonhos do teu pai? O sonho de prosperidade com o da tua mãe? É claro que o tempo vai passando, não tinha youtuber na época, não tinha profissões, ou até tinham profissões que hoje não existem mais, mas eu estou falando do sonho, da construção de uma vida próspera. E a prosperidade não tem só a ver com dinheiro, mas isso é assunto para outro vídeo. E no mesmo tempo, seguindo no 9, e no mesmo tempo eu vos falei, dizendo, eu só não poderei levar-vos. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz num vídeo meu. Pense essas palavras agora que eu vou dizer. Pai, fala comigo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Me esvazia de mim, Senhor. Traz para mim o entendimento que está faltando. Só o Senhor pode trazer a palavra que eu preciso. Amém. Eu só não poderei levar-vos. A maioria das pessoas fortes, mesmo com medo, tem a coragem de dar um passo à frente. E eu gostaria de chamar a atenção para o empreendedorismo, porque ser empreendedor não é uma coisa para ninguém que não ame o medo. O empreendedor ama o medo, é uma pessoa competitiva. Você acha que o empreendedor tem medo dos boletos? Ele pode até se confundir com o medo, mas ele ama aquele jogo. A habilidade de passar um boleto mais para frente, da negociação, de criar novas possibilidades dentro de uma situação que não há mais possibilidade, dentro de um ponto de vista comum. E também gostaria de chamar essa visão para qualquer área da tua vida, porque nós temos que vivermos com a possibilidade de criarmos novos caminhos, principalmente em situações que não há mais caminhos dentro de um ponto de vista comum. E a Bíblia faz isso o tempo inteiro com perfeição. É a hora que a Bíblia entra em ação nas nossas vidas, mostrando para nós que podemos avançar na base de fé, mas junto com o preparo. Seguindo, o Senhor Deus, estou no 10 aqui, tá? O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. Seguindo, eu vou para o 13. Tomai-vos, homens sábios e entendidos, experimentado entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Olha só, homens sábios e entendidos, vocês que já vêm sendo desafiados
pelas suas famílias. Vocês que já vêm sendo confrontado, e cada confronto, não exatamente que você tenha vencido, mas te tornou uma pessoa de busca. Eu quero entender aquilo melhor. O que aconteceu ontem? Por que a minha mulher? Por que o meu marido? Por que nós estamos agindo dessa forma? Eu estou buscando conhecimento. Tomai-vos, homens sábios e entendidos, experimentado entre as vossas tribos, te colocado à prova a sua liderança várias vezes. Um confronto com os filhos, um confronto familiar. Às vezes você acha que a crise que você passou na tua vida, que machucou o teu coração, era para te destruir. Na verdade, estava te treinando para que você fosse experimentado entre as suas tribos, entre os seus meios, para que os ponha por vossas cabeças. No 14, então vós me respondestes e dissestes, bom é de fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças entre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. Então você entende o tempo inteiro que ao ser experimentado, você está sendo treinado. É por isso que aqueles que amam a Deus, para aqueles que o amam, não é para aqueles que falam que o amam. Aqueles que torcem para um time de um clube, são aqueles que colocam a camiseta e estão lá gritando por ele. Não é aqueles que falam, não, isso aí é só um simpatizante. Eu sou simpatizante de um time. Se você perguntar qual é o time que está ali, eu não sei nem o nome. Quem está jogando, eu não sei nem o nome. Então, quando fala para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, estamos falando exatamente disso, porque não existe o que você está passando nesse exato momento, não existe estar sendo em vão. Está sendo construído, você está sendo experimentado, para depois você assumir a liderança. Um líder tem que ser provado, irmão, irmã. Um líder tem que ser provado. Não pense você que o lutador que subiu em um ringue, entrou ali, ganhou a primeira luta do nada, ele apanhou muito. Ele apanhou muito. Eu vou pular para o 21 agora. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possuía. Como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assuste. E agora eu quero te chamar a atenção, que talvez agora eu vá falar com você para a gente encerrar o vídeo. Mas dentro do processo, dentro desse caminho do deserto, no 27, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para que sejamos destruídos. É exatamente o sentimento que você sente no meio do processo. É exatamente. Senhor, eu orei, eu pedi para o Senhor sinais se era para eu abrir essa empresa. Eu pedi para o Senhor se era esse homem, se era essa mulher. O problema é que quando nós olhamos para alguém, nós olhamos e imaginamos aquela pessoa sem problema, ou com problemas que sejam muito fáceis de resolver. E às vezes até é. Só que a vida continua, irmão, irmã, a vida continua. Eu não tenho um problema hoje, mas eu posso ter amanhã. Quantas pessoas, depois do casamento, se depararam com um vício de drogas, se depararam com vícios que não tinha, ou uma depressão que não tinha, uma doença que não tinha. E você, de repente, começa a se questionar a Deus, a falar assim, Senhor, eu orei tanto, não era para eu estar aqui passando por isso? Porque nós temos o costume de achar que quando Deus nos dá a bênção,
Nós estamos livres do processo. Imagina você se Deus falasse para você assim, olha, eu vou te dar a tua família assim, mas no meio do caminho o teu marido vai virar alcoólatra. No meio do caminho, vocês vão ter uma falência financeira muito grande. Vocês vão perder o desejo um por outro por um tempo e não vai conseguir mais nem olhar um para o outro como mulher. Você casaria? Você casaria? Você ficaria com essa pessoa? Olha, eu vou te dar essa empresa assim, mas você vai passar momentos difíceis. Pessoas vão processar você. As que mais te pediam ajuda. As que entraram na tua empresa falando assim, olha, eu preciso de ajuda, por favor. Eu estou precisando de dinheiro. Eu faço qualquer coisa. E às vezes você nem podia contratar essa pessoa, mas você foi lá, contratou. Porque você entende, não, a minha empresa é de Deus, se esse aqui está batendo na minha porta, eu vou fazer um esforço, eu vou ajudar essa pessoa. Se você soubesse de quantas parcelas do carro você deixaria de pagar, das parcelas da escola do teu filho, da tua filha, de quais seriam os desafios do processo, você teria entrado? Você teria entrado nesse deserto? Mesmo sabendo que depois dele a terra prometida está ali para você, você teria entrado no deserto? É por isso que Deus não revela para a gente o processo, irmão. Mas Ele conhece a tua força. Ele conhece a tua força e você tem que carimbar no teu coração o que eu vou te falar no seguinte. Talvez você esteja passando agora, eu não sei para quem é esse vídeo, eu não sei para quem é essa palavra, eu espero que esteja chegando nas pessoas certas, é por isso que eu falo para você a importância de curtir e compartilhar. Talvez você esteja passando agora exatamente no meio do processo e você esteja entendendo isso, que você pegou o caminho errado. Mesmo você tendo orando, tendo recebido sinais, tendo alinhado com os valores e princípios de Deus, tudo. E aí você acha, não, acho que Deus não queria isso para mim. Existem dois caminhos que pode estar nessa situação. Ou uma lição, ou uma bênção. Ou até então vamos falar o terceiro caminho. Ou os três. Eu não sei qual é a tua visão sobre Deus, mas eu vou te falar da minha. Se está vindo de Deus, qualquer uma das três me interessam. Ah, você vai receber uma lição, ótimo. Se Deus entende que eu preciso receber uma lição, eu falei para Ele, Senhor, me esvazia de mim, me enche de Ti. Com o livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu estou pedindo que o Senhor escolha por mim. Eu não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o melhor que eu ontem. Eu sei que está doendo, eu não estou dizendo que eu não vou gritar, irmão, irmã. Eu sei que a gente chora, que a gente perde a vontade, que a gente olha para o lado e fala, eu estava em paz antes, você continua em paz. Você só está confundindo esforço com paz. Paz não é ausência de esforço? Paz não é ausência de esforço? Quando você está agora no meio do processo da tua empresa e você começa a questionar isso, você está fazendo o que o povo fazia? Murmurando em vossas tendas e dizendo, por que o Senhor nos aborrece? Nos tirou da zona de conforto, me tirou ali do meu sofá, o meu trabalhinho que eu falava sextou. Eu só fazia um churrasquinho final de semana, mas o meu coração pedia mais, e aí me colocou nessa terra amargurada que agora eu já não tenho mais paz, porque você está confundindo paz com esforço. Deus abençoa os que correm, a bênção alcança os que correm. Deus não abençoa a pessoa sentada no sofá. Se você está aí sentado no seu sofá agora, mas o teu coração queima, dizendo que aí não é o teu lugar, eu acho melhor você se levantar e dar um passo. Deus não vai abençoar pessoas que estão sentadas no sofá. A bênção alcançam os que correm. E então, no versículo 29, eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, o Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou. Naquele momento da tua vida,
em que você converteu o teu coração naquele momento porque você sabia que Deus estava te levando para um deserto, você sabia que Ele estava te livrando de algo e Ele te livrou quando você saiu daquele deserto, você se converteu, você tinha vontade de levar a palavra de Deus, você tinha vontade de falar de Deus, você tinha vontade de levar as novas palavras para as pessoas e dizer para elas que elas estavam com o desejo certo, mas andando na contramão. É o mesmo Deus que estava ali com você diante daquele diagnóstico, daquela última situação que não morreu, quando o Golias apareceu. Ele estava experimentando você perante a sua família, perante os teus amigos, ele estava te provando e te forjando para que depois do deserto você suportasse o que você está passando agora. Que foi diante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar. É o mesmo Deus que estava com você no último desafio? Que você falou, Deus me livrou do cativeiro. É o mesmo Deus. Só que o que eu estou te lembrando aqui é da luta que você já travou. É dos Golias que você já matou. Deus não mudou, irmão, irmã? Deus não mudou? Tá na hora de você pegar a espada, que quando Davi sai por ali, não sei nem te dizer agora aqui, tá em Samuel isso, e ele sai fugido, conta uma historinha, conta uma mentira, dizendo, eu saí correndo, vim para uma missão em nome do rei, nem deu tempo de pegar as armas, por acaso você tem alguma arma aí? E então ele fala para Davi, eu só tenho aqui a espada que você matou Golias. Naquele momento, Davi olha para ele e fala, não poderia ser arma melhor. Naquele momento, Davi olha para ele e fala assim, e pensa, né? Isso não está escrito na Bíblia, eu estou aqui colocando para você nas minhas palavras. Foi muito bom eu lembrar agora, eu já matei o Golias, eu já fui testado com leões e ursos, eu já provei da solidão, eu já provei do abandono, eu já provei tantas batalhas e eu não morri. Não vai ser essa que vai me matar. Queria, do fundo do coração, que você colocasse isso agora. O mesmo Deus que estava com você no deserto é o Deus que está com você agora nessa batalha. O deserto foi onde Ele te forjou, aonde Ele tirou tudo o que estava poluindo, tudo que quando você foi abandonado, quando você foi, tudo, para Ele poder te fazer sentir realmente quem é Ele e a importância dele na tua vida. Para que nesse exato momento, no meio do processo, no meio do caminho do teu sonho, no meio de tanto medo que você está passando, que você lembre, eu sou o teu Deus. Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Levanta a tua cabeça, você está no meio do processo agora, e o demônio vai cair por terra, porque ele vai ficar louco da vida, da forma que você vai meter um sorriso na cara e vai seguir em frente. Vai falar com Deus que Ele está te esperando.